Eu cumprimento, bem-vindo meu amigo, bom dia, sempre bom tê-lo aqui também, é um timaço, todo esse time que acompanha a TC News. E eu preciso te parabenizar, porque você, de novo, de maneira estrutural, está conseguindo acerto. Você vislumbrava, nós fomos almoçar, inclusive eu, você e o Diego, eu acho que faz 15 dias, nem isso, e você vislumbrava essa moeda americana chegando a 6,35, 6,30. O Diego, se eu não me engano, estava junto comigo nessa. Nós não víamos o dólar chegar tão rápido a 6,30. Nosso cenário era que o pacote fiscal, alguma coisa, ainda que com desidratação, contribuísse para baixar essa moeda americana. E não. As desidratações vão tirando o potencial de eficiência dele, o mercado continua preocupado com a trajetória da dívida, não vê sinais de comprometimento com a questão fiscal e esse desequilíbrio vai cobrando o seu preço. Então você no macro acertou o cenário e também em relação à bolsa com o viés baixista. Com base nisso você atualiza os números, bem-vindo e parabéns, Coutinho. Obrigado, querido. Bom dia, Diego, bom dia pessoal, bom dia. Vamos lá, pessoal. O mercado não mudou, né? Então, você segue aí do seu lado esquerdo, mini índice cotando 1,23460. Ontem pegou, deu uma sentada em cima do canal, que era o objetivo. Agora ele deveria fazer manutenção. No dia de hoje, se eu tivesse que inferir o futuro, eu até falaria, ok, o mercado vai dar uma respirada, pode até dar uma respingada para cima. Mas não é, ou pelo menos não deveria ser o que vai acontecer. Para mim o mercado permanece baixista, ele deve inclusive atravessar esse canal, cujo objetivo no mini índice, lembrando que a gente trocou de contrato, 120.714 pontos. No caso do dólar, o dólar tá aí, né? Então, você tem um sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta. Então, assim, o dólar, logicamente, põe a música aí, meu querido. Põe a música, meu querido. É isso daí, né? Tudo bem que a gente não sabia. Ô, trem. Meu Moreno hoje acordou animado. Na verdade, lógico, Leozinho, a gente não sabia que o mercado ia, né? Você tem dois grandes movimentos. Você tem o movimento da fala do Haddad, que é dia 27/11, né? E o dólar troca de patamar, ou seja, a gente sai dos 5,80 e vai para o 6,08. O dólar permanece em 6,08 e agora você tem essa nova troca, né? O dólar foi lá, beliscou 13 e agora a gente tá falando de dólar a 6,30. Então, assim, logicamente a gente não consegue prever a amplitude do movimento, mas nada muda, né? Tanto é que agora a gente trocou. O próximo valor do dólar é R$ 6,42. Para quando? Não sei. Se continuar, se o governo continuar tratando o cenário da forma que está, não tem problema nenhum. O que eu imaginei 6,30 no final de dezembro, vai ser 6,42 no final de dezembro. Então dólar para cima, índice para baixo, 6,42, 120.714 pontos. 9h04, dólar subindo 0,06%. Alexandre Cabral, meu amigo, bem-vindo e bom dia. O fato de o real não conseguir corrigir minimamente o que aconteceu ontem é a notícia. O dólar continua se apreciando. E para mim era nítida a possibilidade que o real tinha de corrigir um pouquinho. Desse dólar cair 0,10%, 0,15%. Não, o dólar continua subindo. E é difícil imaginar o contrário, hein, Cabral? Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Um dos motivos, fiscal, um motivo gigante para mim. Mas um outro motivo é o seguinte... Eu fui no site do Banco Central ontem com hoje, porque dá um trabalho do caceta. Eu comecei ontem e terminei hoje. E peguei o fluxo cambial diário desde 2009. Olha só. Que é onde é que ele libera. Ele não libera antes disso, tá? Então, eu não... Na verdade, perdão, desde 2008. Então, eu não sei, 2007, 6543. Aí, o que nós já temos divulgados para 2024? Os primeiros 10 dias do mês. Então eu peguei os primeiros 10 dias de 24, de 23, de 22, de 21, de 20, de 19, até 2008. Os primeiros 10 dias que mais saiu dinheiro nesse período foi em 2019, 8.241. O segundo ano que mais saiu está sendo esse ano, 6.788. E o terceiro foi 2013, com 4.200. Então, nós estamos tendo fluxo de saída junto com o problema fiscal fazendo esse real desvalorizar, tá? Então, eu acho que o fluxo de saída faz sentido o leilão o Banco Central fazer esses leilões. Dificilmente o mercado especula em dólar à vista, porque dólar à vista custa CDI.
ele geralmente especula em derivativo. Então, se está tendo leilão de dólar à vista, é porque está tendo saída de fluxo. Agora, essa saída de fluxo, ela é natural pela sazonalidade, ela é mais forte do que a média também pelas questões fiscais e de credibilidade, é apenas uma tempestade perfeita porque a sazonalidade coincide com essa preocupação fiscal do mercado, ou é justamente a preocupação fiscal do mercado que encorpa a saída de fluxo? Então, eu vou pegar a média dos últimos 5 anos. Então, de 20 até 24, a média nesses 10 dias é na casa de 3.369. E está saindo esse ano 6.788. Então, está saindo mais do que o dobro da média. Então, você tem fiscal e está tendo fluxo de saída. E esse fluxo de saída muito acima da média, eu acho que parte é o pessoal saindo literalmente de Brasil. Não é só dividendos, pagamento de títulos, de bonds ou algo parecido. É literalmente saindo de Brasil. 97. Essa saída de Brasil, que não passa necessariamente pelo já previsível envio, remessas para o exterior, mostra aquela pegada, Cabral, de eu tenho dólar e fujo daqui. É diferente do leilão de linha, em que eu me comprometo a devolver esse dólar depois. Ou mesmo do swap cambial. Isso costuma cheirar crise. E nesse caso, não precisa nem vir o cheiro da crise. A crise já está na nossa cara quando a gente vê a precificação. A pergunta protocolar, quando eu te recebo aqui, é: o que há de exagero, o que há de fundamento? Você, ao olhar hoje para a curva de juros, Cabral, e o jogo começou de novo, hein? Máximo em todas as curvas, em todos os vértices da curva. 10 pontos base a mais nos prêmios em média. O dólar já renova a máxima, 0,15%, R$ 6,267. E o Ibovespa futuro, bom, esse consegue a dinâmica da correção. Caiu pra caramba ontem, tá subindo 0,24. Mas ao olhar para essa precificação, professor, o que é que você coloca na caixa do, nesse patamar tá exagerado, o que você coloca na caixa do fundamento? Com um adendo. Houve momentos aqui, eu me incluo nisso, em que a gente narrava o dólar a 5,90 e a gente dizia na época, olha, tem exagero aqui. Hoje 5,90 é um luxo. Vai lá, Cabral. Eu era um que achava que 5,90 era um absurdo. Eu também. E hoje a gente fala em 6,20 e 6,25 e fala, opa, que saudade do dólar a 6, entendeu? Tanto é que ontem Milton Neves colocou no Twitter dele, poxa, por que esse real tá desvalorizando? Eu falei, por que você não faz o programa? Que fim levou o dólar a 5? Onde é que ele foi parar na carreira dele? Porque o dólar 5 já tem um bom tempo. Não tem bom tempo não, o dólar virou ano a 4,80, tá? Eu tava vendo hoje 4,89, coisa assim que virou 31 de dezembro para 1º de janeiro desse ano. Então ele passou 5 e já está em 6. Então, voltando aqui, eu acho que os juros aparenta estar exagerado. Os juros ontem, acabei não atualizando a planilha ainda agora. Quando voltar para o Coutinho, eu atualizo. Está dando juros para... Ontem estava dando 17% de juros final de ciclo, que aconteceria em novembro e sem queda. Se você pegar os outros DIs, não tem diferença. Então é 17 e manutenção durante um bom tempo. Eu acho que o juros está levemente estressado, acima do que deveria estar. Mas se esse real continuar desvalorizando forte, a inflação de importado vem pesado. Aí pode ser que esses juros não esteja exagerado. Mas nesse momento eu acho que o juros está um pouco mais descompassado com o resto do mercado. Mas o meu disclaimer ainda vale. Com o dólar do jeito que está, eu não duvido. O juros está certo e eu estou enganado, tá? Daqui a pouco, às 9h30, com o fundamentalista Gabriel Junqueira, embora ele não se circunscreva apenas ao fundamentalista, à escola fundamentalista, ele manja muito dos fundamentos das empresas. E nós vamos tratar da liquidação Bolsa Brasileira. Olha, o que tem de papel em patamares ou nunca dantes vistos, ou inimagináveis até muito pouco tempo atrás, é impressionante. Vou dar o exemplo de Vale. Eu não acho que o minério de ferro vai destravar amanhã, vai ter 20% de alta nos próximos 2 meses. Dependendo do pacote que a China colocar para rodar, é até possível que nós tenhamos uma resposta mais estrutural. Mas a despeito disso, é muito complicado você desprezar Vale a 54.
vale a R$54. E ao mesmo tempo, aquela ideia que bate na cabeça. Então, tá barato, né? E a tendência é que fique mais. Vários papéis chegando a patamares, CSN a 9,49 e fechou na mínima do dia. Só alguns dos highlights aqui. B3 abaixo de R$10 de novo. Que mais dá pra destacar aqui, ó? Vamos pegar os papéis mais sólidos. A própria VEG. Nem a VEG conseguiu segurar tanto ontem. Caiu 1,5, de volta aos 57. Embraer recuou quase 3%, de volta aos 55. E esses aqui são os papéis mais sólidos. Eu poderia falar de papéis sólidos com ainda mais queda. Porque esses são papéis sólidos que vêm resistindo pra caramba. Agora, pega Banco do Brasil. Eu tenho estudado muito o case Banco do Brasil, é impressionante. Nós temos Banco do Brasil a 23,74. Bateu 24,15 ontem, eu falei, nossa, que barato. Foi para 23,74. Então, nesta meia hora, das 9h30 às 10, o Coutinho, o Gabriel e eu vamos trabalhar aqui junto ao Diego de um aprofundamento de liquidação, as promoções da Bolsa, com alerta. A tendência é que a promoção continue, não mudou o filme estrutural. Mas algumas correções são possíveis, entre as quais a do dólar. Esse vira sugere que a moeda americana caminhe em linha com o que o overview sugeria, inclusive para moedas emergentes, quer dizer, que o real conseguisse descontar um pouquinho. 0,02% de ganho do real ante o dólar, não é nada, mas melhor para quem está vendido do que para quem estava comprado e estava vendo agora a moeda subir 0,10, 0,15%. Temos 9,12, o Diego tem complemento. Só para complementar, né, Léo, trazendo que na mínima intradiária o dólar chegou a tocar R$6,241. Então ele chegou a ter uma desadaptação um pouco maior, mas já voltou para o patamar de 0 a 0. Ok. É isso, então a partir das 9h30 não perca, a gente vai debater aqui o estrutural e as promoções da Bolsa com absoluta consciência de que a promoção ou de que as promoções devem continuar. BTG a R$27. Enfim, tem muito patamar de preço diferente, mas não esqueçamos, cuidado, hein? Cuidado para não pegar e falar assim, nossa, é hoje, vou raspar tudo. Sempre muito alerta com o estrutural, com o contexto, com o todo continua sugerindo, Coutinho, novas mínimas e não o contrário. Isto não mudou, certo? Que tristeza. Positivo, não mudou absolutamente nada. E aí, lembra, no case de Vale eu cantei também que era para tomar cuidado. A gente ficou praticamente um mês falando para quem fosse comprar Vale, comprasse Vale com seguro. Vale já cai abaixo daquela média. Vale tinha um envelope de baixa, Vale bateu no objetivo. Então, assim, nada está tão barato que não possa ficar mais barato. Exatamente. O modus operandi hoje é esse. Tá barato, pode ficar mais. Pode ficar mais barato. Né? E poder ficar mais é o que tem que pautar o risco, a gestão de risco de quem está tradando, de quem está operando. Eu gosto daquela imagem que o Gabriel colocou para nós outro dia. Falou assim, dentro do bear market tem bull market. Mas é mercado de unha, é muito curto prazo, é um fluxo que entra, é uma notícia mais positiva para um determinado papel. O estrutural é muito complicado, ou continua muito complicado para a Bolsa Brasileira. Vamos atualizar dólar e índice para além desses pontos, nos extremos. Qual que é a maior resistência e o maior suporte de cada um desses personagens, pensando na dinâmica de hoje, Coutinho? Hoje, então tá. Então a gente vai pro intraday. Então vamos lá. No caso do índice, o índice tinha esse FIBO aqui, olha só, na sua homenagem, da terceira não passa, da terceira não passou. Então ele bateu ali no 122.631 e subiu. Esse FIBO a gente vai desmontar e a gente vai olhar o movimento. Então se você olha o movimento de baixa, cai, lateraliza, cai, agora o índice pega e faz uma correção. Então, imaginando que o índice suba, se isso acontecer, o que é pouco provável, máxima 125.336. Imaginando que ele desça, 120.714. 9h15. Neste horário, o leilão, é esse o meu assunto agora com o Cabral, o leilão anunciado ainda ontem na faixa das 18h30, com até 3 bilhões de dólares no à vista. 9h15 o horário previsto, 9h15 temos, é o início deste leilão, cuja dinâmica, professor, é diferente. O Alex Martins nos deu uma aula aqui na faixa das 8, no nosso Morning Call. A gente não vai ter, a exemplo dos recentes, o resultado rápido com a taxa de corte, o número de propostas, não. Nós teremos das 9h15 às 9h20 as propostas sendo endereçadas para até 3 bilhões de dólares. Mas o preço com que esses dólares serão despejados
vai depender da Petax. E o Alex também chamou a atenção para o fato de que os dealers estão liberados. Geralmente eles são obrigados a formarem os preços. Agora aqui eu tenho até o comunicado, quando você falar a gente vai colocar na imagem, existe aqui claramente o texto. As propostas poderão ser enviadas. A participação dos dealers de câmbio é opcional. Você fala, Cabral? Não, nós teremos a saber o volume que vendeu, o preço que vendeu, 9 e pouca. Já sair o colado. resultado. Sim, eu só não saberei o valor. Porque eu vou chegar para o Banco Central e vou falar, o Diego chega ao Banco Central, quero o Petax mais 0,1. O Levate fala, quero o Petax mais 0,08. O Banco Central vai vender para o Levate que ele está pedindo menos. Então o spread independe da Petax na hora do resultado. Então eu já vou saber o spread médio, então ele provavelmente vai dizer 0,12, 0,15, Y, a quantidade de propostas aceitas naquele spread e o volume vendido. Aí 1h da tarde a gente vai saber qual foi a cotação final. Fechado? Perfeito. Então 9 alguma coisa a gente já sabe o volume, quantidade de propostas aceitas e... Meu Deus, quantidade de propostas aceitas Valor. e o spread. Detalhe, a última vez que ele fez esse tipo de leilão foi no dia 18 de março de 2020. Nesse dia, a Petax subiu comparado com o dia 17. Então, a gente estava ali no comecinho do Covid, se lembrar, a data meio oficial de Covid é 11, 13 de março, cada um trabalha com uma base, então na semana seguinte dessa primeira data oficial, já passado 20 dias do Carnaval, 25 dias, já que o Carnaval também é um divisor de águas, o 21 de fevereiro, então quase um mês depois ele fez leilão nesse modelo e a Petax subiu. Então o leilão não foi tão sucesso quanto esperado, que o objetivo desse leilão qual é? Segurar a Petax. Então quando eu seguro, jogo para baixo, jogo para o mercado dizendo, você vai comprar pelo dólar médio do dia, o que os bancos tendem a forçar? Jogar o dólar médio do dia para baixo para tentar comprar essa moeda mais barato possível para vender para o cliente mais caro. Então essa é a ideia, só que é o famoso, vamos combinar com os russos. A última vez feita em março de 20 não foi tanto sucesso, tá? Cabral. Leilão para mim é necessário, pelo aquele nosso discurso de 20 minutos, 20 não, eu tô no ar há 10, né? Há 10 minutos atrás, que nós estamos no segundo período de maior saída desde 2008. Cabral, a curva de juros galopa. 30 pontos base a mais nos pedidos de prêmio nos últimos minutos. Praticamente isso, máxima atrás de máxima. Já se fala no caso do DI1F28 a 16%. 16% de retorno médio anual. Seguimos observando o leilão. Falta um minutinho. E o dólar galopa também. Vai para nova máxima, 0,20%. R$ 6,268. 6,27 moram logo ali. O Indifut vai reduzindo a correção. Agora sobe só 0,16. Que fotografia. Cabral, para ficar claro, então agora 9,20 ou 9,20 e pouquinho, nós já saberemos, você falou volume. O volume já está dado, é até 3 bi, ou seja, ou é 3 bi ou é menos, certo? Esse é o quesito volume, ok. Propostas também, quantas propostas foram endereçadas, isso a gente vai saber. Mas preço, o valor... Né? Oi? Aceitas. Aceitas. Perfeito. Agora, preço, o valor, você falou, tem o condicional, um pouco mais tarde. Eu vou saber o spread. Então eu vou saber, olha, o mercado quer comprar a Petax de 1 da tarde mais 0,10, por exemplo. Então, Perfeito. quando sair a Petax, soma 0,10, esse é o valor que o Banco Central vendeu os dólares. 9,20. Cabral, qual que é a tua hipótese pra gente continuar vendo a curva de juros? Onde está? Então, eu quero até entender, me passaram aqui quando eu tava falando contigo, que o leilão de troca hoje envolve a NTNB, que é a IPCA, eu quero ler, não li. Só me falaram, Cabral, o leilão de troca é hoje é B. Tá bom, mas eu tô meio na barata voa para tentar entender o que vai ser o leilão de troca de hoje, complementando a F que teve ontem, hoje seria na B. Então, não quero dar muita opinião antes de ler o edital. Esse DI, para mim, ainda tá credibilidade pura. Ajudou a piorar o Power ajudou a dar uma bela piorada. Acho que ninguém falava, ninguém esperava ele falar, os diretores falarem de 2,25 e ter um votante a 0 ontem. Teve a menina Beth ontem falou, para mim juros não caem, mano.
Para mim, literalmente, juros não caem. E no finalzinho da entrevista, ele ainda deu a entender que eles têm políticas monetárias, que eles podem atuar em políticas monetárias se a inflação voltar a subir, resumindo, subir juros. Então, a possibilidade de subir juros, escutar isso pelo principal homem do Banco Central, que é seu presidente, meio que assustou. Então, meio que assustou, ajudou a puxar a curva de juros de lá e aqui puxou. Aqui foi só por causa disso? Não, claro que não foi por causa disso. Mas também foi um dos motivos. E como lá não tá dando refresco, aqui continua alto. E além do fiscal... Putz, cadê todo mundo, maluco? Eu fiquei sabendo que a Haddad tá de férias. É verdade isso, meu irmão? Não, ele vai sair de Ou férias. ele vai entrar ainda de férias? Não, ele vai sair de férias, vai ficar de férias entre dia 2 e dia 21 de janeiro. Essa informação está confirmada. O que ocorre é que algumas manchetes, entre as quais a do jornal O Globo, apontam para que o ministro oficialmente esteja de férias via Ministério da Fazenda, mas que continue trabalhando de São Paulo. É a última manchete que nós separamos. Agora, Cabral... aquele papo, né? Tem que tirar férias, que a férias estourou, o RH vai reclamar e você tira e faz home office. Isso, por força da lei, né? Mas o cenário não sugere que o ministro tenha condição de ficar com o pé para cima, muito pelo contrário. Agora, Cabral, eu adicionaria um aspecto aí, porque é muito abstrato a gente falar, o fiscal. É que o que há de concreto para ser precificado entre ontem e hoje são as várias desidratações pelas quais o pacote fiscal está passando na Câmara dos Deputados. E o fato de o governo não ter tido voto suficiente para endereçar a PEC, que é um pilar central desse pacote. Tanto é que o Lira suspendeu e jogou para hoje. E a gente também vai contar para você, Cabral, mais detalhes sobre isso. Só que antes, a gente ainda tem uns 10 minutos, deixa eu te mostrar o edital. Ó, só para todo mundo estar na mesma página, tá? O Diego, ele tá monitorando qualquer novidade a respeito do leilão, porque passamos das 9h20. Então, o leilão de dólar que foi anunciado com um preço atrelado à Petax, numa dinâmica diferente dos recentes leilões endereçados pelo BC, esta dinâmica já terminou, era das 9h15 às 9h20. Não contribuiu para trazer esse dólar para o terreno negativo, ele segue subindo. Assim que nós tivermos o número de propostas aceitas, o spread, Petax mais X%, e se nós esgotamos os 3 bilhões ou não, o Diego vem e traz mais informações. Agora, nós vamos para outra frente de cobertura, que é o edital ao qual se referiu o Cabral para leilões. Eu agradeço ao Diego aqui que foi atrás dos documentos. Então veja, artigo 1º, você vai ler junto com a gente aqui o edital, Cabral. Aqui a gente está vendo uma oferta pública de compra das NTNBs. E aí nós temos aqui a tabela, Cabral. Depois você me conta se isso aqui é suficiente para você emitir uma opinião. Fica à vontade, você entende aqui muito melhor o que é que está em jogo. Aqui eu tenho as NTNBs, o código Selic, o vencimento, 28, 32, 35 e 2045. Eu tenho aqui, database VN database, adquirente, quantidade ofertada, estamos falando do quê? De 3 milhões. 3 milhões para cada uma das linhas. E o juro anual a 6%. Cabral, já é possível fazer qual leitura a partir desse edital? Que não tem ninguém desesperado na ponta longa, que era 2060. Eu tava com medo de ter alguém desesperado em 2055, 60, que são as pontas mais longas, então ele tá comprando as que devem ter maior volume, independente da taxa, para dar liquidez. É o famoso, você tá com a NTNB, tá achando que a taxa subiu muito e tá com dificuldade de vender, eu recompro de você. Tem que saber se não vai ser o leilão micado que nem de ontem, que ele propôs 3 bi e 400 e só saiu 340 milhões. Então, olhando pro edital, é isso que eu tô interpretando. Olha, tô te dando saída em 4 papéis, não tô te dando saída das mais longas, então o mercado não deve estar tão preocupado assim, e sim na mais líquida. Curioso essa 28 aí, ele dando liquidez para essa agosto 28, que ele já não põe há um tempo, tá? Ô Cabral, mas vamos ser bem literal aqui com o público. Isso aqui basicamente é um edital que diz: eu, Tesouro, estou à disposição para comprar o título que você aí adquiriu das NTNBs para 28, para 32, para 35 ou para 2045. Se você quiser vender, como o mercado secundário não tem te dado liquidez, eu tô aqui para recomprar esse título. Fique à vontade, eu tô aqui. Tá? Cê levanta a mão que eu te atendo. É isso que o Tesouro está fazendo nesse edital, correto? Então, aparentemente sim, mas o de ontem desmentiu essa teoria que era minha também. Eu tinha essa teoria igualzinha à sua. Ontem desmentiu a partir do momento que o mercado só vendeu 10% do que o Tesouro estava proposto a comprar. Então significa que não tem um desespero de spread nas mesas.
Porque se tivesse, a gente vende a qualquer preço e faz caixa, entendeu? Então, assim, eu tô te dando saída, mas não quer dizer que você vai querer aceitar essa saída. Ontem foi uma prova, hoje pode ser outra história. Aí que tá. Vamos falar de ontem e aí tem o edital da venda também, porque esse aqui é o edital da compra. Já eu chego lá, Cabral, mas dando um passo para trás então. Ontem o Tesouro fez exatamente o meu texto aqui e você concordou. Só que a premissa do Tesouro é: tem muita gente com título da dívida. Essa gente que tem título da dívida tá querendo sair dos títulos, porque tá exigindo taxas maiores e viu que a depreciação dos títulos aconteceu, a taxa sobe, o valor de face cai. Essa gente não tá conseguindo encontrar saída no mercado secundário, tô aqui para gerar liquidez. Essa era a premissa do Tesouro. Aí o Tesouro falou: venham! E ninguém veio. Ninguém foi. E ninguém foi. Isso, e ninguém foi. E aí, o que a gente... Qual que é o sinal que isso passa, ô Cabral? Por que ninguém foi? Aí você tá dizendo, porque não é querer se livrar do título. Ou seja, é uma questão estrutural mesmo, não é uma questão outra. O patamar de risco subiu de tal maneira que as pessoas estão quietinhas com os títulos, mesmo os depreciados, porque as taxas têm subido? Então, vamos lá. Ontem ele propôs comprar 3.400 e comprou 341 milhões. Então, 10%. Isso. Se você for ver, é exatamente 10. É 100 mil, 100 mil, 100 mil e 100 mil quantidades, onde ele propôs 1 milhão cada um. Eu não duvido pelo número ser tão bonitinho ter sido 2, 3 pessoas, tá? 2 ou 3 agentes do mercado pelo número. O número foi redondo, maluco. 100 mil certinho cada um deles. Então, tinha um Léo e Diego com 2 vencimentos, cada um botou 2, o Tesouro foi lá e levou. Então o problema não é secundário. Eu não estou com dificuldade de sair do título nesse momento. Então, obrigado, Tesouro, por tentar me ajudar, mas eu não quero me livrar. Ok? Então, não é a pressão da saída de títulos públicos que está fazendo a curva de juros piorar. Porque esse era um dos medos. Será que a dificuldade de sair dos títulos está fazendo com que Diego e Levati, que vê que o Pinheiro tá desesperado para vender o título, Diego e Levati, não tô tão desesperado assim não. Para comprar eu peço mais prêmio. E essa pedida de mais prêmio no secundário do título público tava levando o DI junto. A prova ontem não foi isso. Né? O DI junto ele não tá indo por falta de compradores e muito vendedores no título. Não é esse que está puxando a curva. Pelo menos a fotografia de ontem mostra que a curva está ruim por toda uma estrutura e não pela mensagem que o título público está te dando. Então, o que eu posso concluir não é a dificuldade de liquidez de título público que está puxando a curva de juros. O mercado está conseguindo trabalhar direito, senão não venderia só 10%. Se eu estou desesperado, meu amigo, abre o preço, é teu. Literalmente abre o preço, é teu, porque senão vira uma bicicleta. Pô, só o Tesouro tá me dando saída, se eu não for nele eu vou vender para quem se eu não consigo no interbancário? Não é o caso, vendeu 10%, não é o caso. Então eu acho que o mercado de juros está piorando por ele mesmo e não pelo desespero de comprados e vendidos em dívida pública, tá? É isso. A manchete é: o que o Tesouro conseguiu provar para nós, que cobrimos o mercado ontem, é que a piora da curva é no fundamento e não no pega pra capar de se livrar dos títulos. Porque essa foi a hipótese no final do dia, né? A hipótese do Tesouro é: as pessoas estão querendo vender os títulos a qualquer custo, elas não estão conseguindo liquidez, com a força de venda tão forte, as taxas estão disparando em função disso. Aí quando tentou gerar liquidez e ninguém veio pro abraço, teve que revisitar a tese. De repente não é um problema de liquidez que está puxando essa taxa tão longa assim na curva. O que está puxando é uma deterioração de fundamento. Ao mesmo tempo, Cabral... Desculpa, só para complementar, claro, antes do mesmo tempo. Então o Tesouro foi bem intencionado, mas pelo fato do leilão desmentir muitas pessoas como eu, você e muita gente do mercado, piorou o mercado. É verdade. Aquilo que tá subindo não é título público, não é saída não. É que o mercado tá ruim mesmo. Caramba, eu não enxerguei isso, aí piora. Mas é exatamente para isso que eu ia, porque a pergunta que eu ia fazer é que, para mim, soa contraintuitivo que a gente tem um contexto de deterioração claramente em curso, e aí eu me ofereço, Cabral, para comprar o teu título, e você não me vende. Porque se o contexto vai continuar piorando, a tendência é que o meu título continue se desvalorizando. Porque se a curva vai pedir mais prêmio, necessariamente o valor de fase do meu título vai cair. E a gente tá vendo que essa é a tendência. E ainda assim, as pessoas optaram por não vender. Isso me intrigou ontem, sabe? Não parece um paradoxo pra você? Parece. Parece algo assim do tipo...
O problema não é saída, tá? Não adianta fazer leilão. O problema é que a estrutura tá ruim. Vamos ilustrar isso no gráfico? Fica com a gente, Cabral. Fica com a gente mais 5 minutinhos, por favor. Depois eu vou com o Gabriel pra bolsa. Coutinho, dá uma olhada. O Coutinho, ele fez uma cara aqui pra mim. Ele fica de lado aqui pra mim. Ele fez basicamente assim, ó. Coutinho, curva DI. Você tem aí o DI um F29 e 27, deixa eu ver. 27 e 29, tá na tela. O 27 nos últimos 2 dias úteis, olha só, sobe de forma consolidada, 29 do seu lado direito, sobe. O 27 já pedindo 16,26% e o 29 pedindo 15,92%. É uma esticada daquelas de cinema, né? O dólar tá subindo 0,15, você revisita a moeda americana e fala também do índice futuro, que, assim, não desconta nada da perda de ontem, né? Tá subindo 0,19%. Ontem, o Ibov à vista caiu 3,15%, 3,15%. O Ibov futuro está subindo 0,17%. Quer dizer, não é nada, é uma unha perto do que caiu ontem o Ibovespa. E o dólar, nem esse presente dá. É como se nós estivéssemos vendo, no caso do dólar, o Indifut continuar a queda. Ontem caiu 3, hoje está caindo mais 0,15, por exemplo. Isso não chega a acontecer no Indifut. Você tem um pouquinho de contraponto com essa alta de 0,17. Agora, em relação ao dólar, o dólar subiu ontem tudo que subiu e continua subindo. É um sinal muito ruim. Vai lá, Coutinho. Bora. E olha só, e complementando, vou colocar o dólar só a título de ilustração no gráfico de 1 minuto, né? A gente não usa gráfico de 1 minuto, mas eu vou colocar só para ver. Que você vê que hoje, por exemplo, o dólar ele tá ali R$ 6,26, tá lateralizado, né? E em detrimento até desse movimento que você narrou das 9h15 às 9h20, o dólar a priori tranquilinho, ou seja, pelo menos no mercado e no gráfico, no futuro, estável. Então assim, dólar tranquilinho, vai subindo, deve revisitar R$ 6,30, né? Até porque eu tenho sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Então já tenho 2 figuras de alta no intraday. O dólar no intraday começa a montar escopo comprador. No caso do índice, você tá certo, o dólar ele abre para cima, o índice abre para cima, mas quando você olha a movimentação do índice no dia de hoje, ele gapa para cima, mas o índice vem caindo, né? Então, assim, às vezes tem que tomar cuidado, você fala assim, o índice tá subindo, né? Mas você vê o intraday dele, que como ele gapa, ele cai, mas ele não cai o suficiente para bater no fechamento do dia anterior. Mas se você vê o curso do índice no dia de hoje, ele praticamente abriu, continua deteriorando. 9h33, obrigado ao Coutinho, mais um craque de bola. Vamos lá, Cabral, vou tentar arrematar tudo em 5 minutos. As notícias vão nos atropelando aqui, são muitas coisas pra gente narrar. Eu preciso falar pra você, dá uma olhada aqui comigo, Cabral, pra você comentar. Saiu o resultado do leilão. Vamos ver as informações. O Departamento das Reservas Internacionais do BC comunica que o diferencial de corte do leilão 11/2024 foi de 0,0003. Foram aceitas 6 propostas, esgotando os 3 bilhões de dólares que estavam colocados à disposição. Então, saíram os 3 bilhões, volume, olha o spread, 0,0003 e 6 propostas. Isto coincide com o quê? Com a máxima intradiária do dólar, R$ 6,278. Os 6,28 são a próxima casa. O Cabral fala. Então, 6 propostas, então significa que tem poucos bancos querendo comprar o dólar. Deixa eu interpretar. Deixa eu dar um disclaimer. 6 propostas não quer dizer 6 bancos. Eu posso mandar mais de uma proposta. Então pode ser o Levate levando 2, o Diego levando 2, eu levando 1 e o Coutinho levando 1. Para evitar ciúmes, o Levate levando 2, o Diego 1, eu 1, Coutinho 1 e o Pinheiro 1. Senão o Pinheiro vai falar, eu não sou filho de Deus. Então não quer dizer que nós tivemos... não, Coutinho, senão ele fica depois reclamando de mim nos bastidores. Aí você não fala de mim, só fala do Pinheiro, do Levate e do Diego. Concordo. Então vamos lá, Coutinho. Concordo, ele é rancoroso, concordo. Nosso amigo aí. Então, não quer dizer que foram 6 instituições. Primeiro disclaimer. A Petax ela é divulgada 4 números após a vírgula. Então, exemplo, 1,234, 1,2345. Então, 1,4 números. Ele pediu spread lá na quarta.
Então, 0,003. Eu não sei nem porque esses dois números, já que o Petax é divulgado em 4. Esses dois números depois do 0 que formam 300 aí, depois do 3. Então, significa que esse leilão, ele foi muito demandado na mão de poucos. Como teve aquela possibilidade só ir quem quer, não ser obrigado a ir, como é uma tradição dos dealers, foi quem quis, pediu pouco e o Banco Central foi lá e entregou. Então, a mensagem para interpretar esse leilão é: poucos querem muitos dólares. Se for totalmente satisfeito, a gente só vai enxergar durante o dia. Esse mesmo modelo de leilão no Covid não deu certo, a Petax continuou explodindo no dia, tá? 9h36. Cabral, ainda temos assuntos a tratar, são 2. O penúltimo é eu completar a história, né? Eu comecei, mas não fui até o final dela, então vou pedir aqui pro Léo mais uma vez compartilhar. Olha só, amigos, então nós dizíamos, o leilão do Tesouro também vai acontecer. Cuidado que é muita caixa, uma coisa é o leilão do Banco Central sobre o dólar, outra coisa é o leilão do Tesouro para recomprar títulos, supondo que haja um problema de liquidez para quem quer deles se livrar e não tem encontrado no mercado secundário caminhos para isso. Então, nós narrávamos há pouco, mas dá para ser mais completa a informação. O leilão é hoje, vai ser das 11 às 11h30. Importante eu mencionar isso para vocês, eu não tinha mencionado. A divulgação do resultado é hoje a partir das 11h45. Bom, vamos trabalhar, né, Diego? Temos então hoje a divulgação do resultado ainda no final do nosso Manhã TC News. Diversão aqui não falta. Data de emissão e liquidação financeira 20, portanto amanhã, sextou. Aqui, ó, os títulos, como nós tínhamos falado, lembrando que veja aqui, já no item 1, ó, oferta pública de compra das NTNBs, ok? Nós estamos falando aqui, ó, de NTNBs para 28, 32, 35 e 45, 3 milhões, até 3 milhões de quantidade ofertada. Beleza, aí nós vamos para o outro edital e com isso o Cabral encerra esse que é o nosso penúltimo assunto. Meu Deus, quer ver que é o dólar na máxima, claro, 0,45. Vai acompanhando o dólar. Tá vendo? Eu quero falar do leilão, já tenho que chamar o Coutinho pro dólar. Aqui, ó, oferta pública de venda das NTNBs. Eu passei há pouco o edital da compra. Agora esse aqui é o edital da oferta pública de venda das NTNBs. Data, hoje. Horário, também das 11 às 11h30. Resultado, às 11h45. Emissão e liquidação, amanhã. E aqui nós temos a tabela, Cabral. NTNBs para 28, 32, 35 e 45. São 300 mil de cada uma delas ofertadas. Então só vou pedir aqui por protocolo gráfico que o Coutinho atualize de novo o dólar e aí o Coutinho fala do leilão do Tesouro. O Gabriel Junqueira já tá na ponta da conexão, estamos organizando para ele ficar até as 10h15. É o que eu prometi para vocês desde o primeiro minuto, amigos, é uma cobertura especial. Pois não, Coutinho? Bora lá. Pessoal, no caso do dólar mantém o que eu falei, ponta comprada, o dólar segue subindo. Day trader de plantão, R$ 6,285, você tem uma resistência importante. R$ 6,296 com 6,300. Essa é a mais importante. Então, dólar, ok, ponta comprada. Quem está comprado está bem comprado. Manutenção do ativo, não faria novas entradas. Vai subindo. Volatilidade do dólar alta. Estou falando de 11 pontos no intraday. Ou seja, teu stop vai para 15, 16, o que é impraticável. Você vai ter que stopar de forma diferente, eventualmente por quantidade ou fracionado, tá bom? R$ 6,285, R$ 6,296. Obrigado, Coutinho. 9h39. Cabral, vamos amarrar finalmente a questão do Tesouro com esse outro edital que eu trouxe, o de venda, no caso. É igual de ontem. Vende, recompra 10 vezes a mais do que está querendo vender de volta. Então, como o leilão de NTNB não tem sido tanto sucesso, provavelmente essa venda aí vai ser próxima de 0. E a recompra que é a minha curiosidade. Se tem alguém aí desesperado para sair da B ou se vai ser o fiasco que nem foi a F ontem. Bom, para eu me despedir de você, Cabral, tem a questão fiscal. Eu vou pedir uma rápida licença, vou trazer aqui as últimas novidades que nós tivemos de ontem para hoje, porque certamente essas novidades estão sendo precificadas hoje. Porque o cenário continua muito ruim do ponto de vista fiscal, no aspecto de que o mercado criou expectativas de que o pacote poderia trazer alguma reancoragem das expectativas. E as desidratações vão tirando, minuto a minuto, o potencial desse pacote. Vamos lá, vou pedir uma rápida licença aqui para fazer a leitura de alguns dos parágrafos que eu selecionei com base no texto da Rosa Riscala. O pacote fiscal vai sendo desidratado. Os deputados mudaram as regras sobre as emendas parlamentares
E no parecer da PEC, a ser votada hoje, foram afrouxadas as exigências para se acessar o BPC, bem como os limites para os supersalários. Segundo o Valor Econômico, as mudanças promovidas pelo relator Isnaldo Bulhões no benefício para os idosos e pessoas de baixa renda com deficiência vão diminuir o impacto da proposta em 12 bilhões de reais até 2030. O relator decidiu excluir as regras que restringiam o acúmulo de benefícios. Ou seja, você pode ter mais de um benefício. Regras que ampliavam o conceito de família para o cálculo da renda e dificultavam a concessão do benefício a quem tem posse ou propriedade de bens. Ou seja, o governo propôs que houvesse mais rigor para a concessão do benefício, a fim de que o benefício fosse sustentável e ficasse na mão apenas daquele que realmente precisava. A Câmara afrouxou. A mudança no critério de definição de deficiência também foi derrubada no parecer. Mas o relator inseriu 2 artigos que condicionam o pagamento do benefício à avaliação que ateste deficiência de grau moderado ou grave. Então, ao menos nesse aspecto, ficou um pouco mais rigoroso. Em outro ponto, o relatório rejeitou a mudança proposta pelo governo de corrigir os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal pelo IPCA e não mais pela variação da receita, em vitória à bancada do DF. Ou seja, o fundo passa a ser corrigido não... O fundo segue sendo corrigido pela receita líquida, pela variação da receita líquida corrente e não pela inflação. A mudança no cálculo do reajuste do salário mínimo pelo governo foi mantida pelo relator no seu parecer. Nesta não se mexeu. Uma das únicas em que não se mexeu. Em relação ao Fundeb, o relator, deputado Moisés Rodrigues, retirou do texto a autorização para que a União, a partir de 26, abata do Fundo de Educação Básica a despesa com educação em tempo integral. E reduziu dos 20% desejados pelo governo para 10% o percentual de complementação da União ao Fundeb, que poderá ser usado em ações para criar e manter matrículas em tempo integral na educação básica. O governo sofreu revés também na tentativa de extinguir brechas que permitem supersalários na administração pública. O relator alterou o texto para prever a regulamentação por meio de lei ordinária, 6h30. o que facilita flexibilizações. Será que eu consigo chegar até o final aqui? Será? Ou vou ter que pedir o dólar de novo? Mais cedo, ainda na quarta, a Câmara acabou com a cobrança do novo DPVAT, em nova desidratação ao pacote de Haddad, que esperava receita em cima disso. E determinou que o bloqueio das emendas deve valer apenas para aquelas que não são obrigatórias. Ou seja, emenda que é impositiva, que é obrigatória, essa não vai passar por bloqueio jamais. Já as emendas impositivas, que são individuais ou de bancada estadual, portanto, só podem ser contingenciadas, bloqueadas não. O que vai diminuir o alcance das medidas fiscais. Vocês estão vendo? Isso é o que há de concreto para o mercado precificar com base na noite/madrugada de ontem. Ainda na contramão das diretrizes do pacote fiscal, e com isso eu fecho, o Congresso aprovou a LDO, rejeitando a chance de corte nas emendas, aumentando o reajuste do fundo partidário. Aumentando o reajuste do fundo partidário, quer dizer, é uma ilha. É uma ilha distante. Brasília é uma ilha, meus amigos. Dá a impressão que, segue o jogo, segue o baile, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Que curva de juros, que dólar a 6,30, comigo não morreu, o Planalto é que se vire. Além disso, a lei que servirá de base para o orçamento do ano que vem afrouxou o cumprimento da meta fiscal. A LDO foi aprovada sem o dispositivo que obrigaria o governo a mirar somente o centro da meta fiscal até outubro de 25, e não no piso inferior da banda, que permite um ajuste mais leve nas contas públicas. Basicamente, esse afrouxamento permite um déficit de 30 bilhões para o ano que vem. Não tivesse havido afrouxamento, nós teríamos necessariamente que o governo tivesse que contingenciar, bloquear, a fim de ficar pelo menos no déficit zero, que é a meta para 2025. Cabral, eu peço desculpas pela extensão do tempo. Fiz questão de te segurar aqui só pra gente dizer o seguinte. Falar que é ataque especulativo diante de tantas manchetes que desidratam um pacote cujo número absoluto já era desconfiado pelo mercado é viver descolado da realidade. Que haja exagero na curva de juros, no dólar e na própria realização da bolsa, eu não duvido que há, mas circunscrever isso a um ataque especulativo vazio
é simplesmente não reconhecer que a crise fiscal é um fato. E você fala, é o seu destaque final. Irmão, o ataque especulativo já responde pelo fluxo de saída. A maior saída dos últimos 5 anos e a segunda maior saída desde 2008 nos primeiros 10 dias. Ataque especulativo, ninguém compra dólar para manter, porque o dólar custa para o banco CDI. É muito caro ter dólar na carteira. Então ele tem o derivativo que ele ganha com a desvalorização. Precisa de dólar, ele compra e vende para o banco. Compra e vende para o cliente. Ele tem um estoque baixo de dólar. Então essas compras de 3 bi hoje, provavelmente a grande maioria vai embora. Vai literalmente para algum lugar do planeta e poucos vai ficar na mão do estoque de algum banco para ter uma possibilidade de sair e vender para frente. Então, o ataque especulativo, quando eu olho o fluxo de saída de dólar, e medidas dessa como Brasília já mostra que o boom é meu boi. Eu ainda vou botar uma possível teoria da condição, se eles não lançarem para querer dar uma de bonito com o mercado, mas nos bastidores negociaram coisas do tipo, desidrata aí, porque nem eu confio nisso, isso vai me ferrar para 26. Eu não duvido, tá? Nem eu. Aliás, os 2 verbos que eu uso para qualquer político é cobrar e desconfiar. Qualquer outro verbo não faz parte do meu dia a dia. Você cobra e desconfia. Eu não uso outro verbo para qualquer político. Qualquer político. Cabral, muito obrigado. Um abraço em você. A gente volta a conversar na próxima semana ou você mais tarde aqui no Tarde TC News. Só um detalhe que eu quero chamar a atenção. Um amigo meu acabou de me mandar como é que tá os prés dentro da área comercial de banco. Banco eu vou falar porque esse é público, o banco BMG, que teórica o rate dele é bem alto, ele tem um rating A. Ele está emitindo um título hoje, que eu não sei se já acabou o estoque, para novembro de 27, que é 18% ao ano pré. Nós estamos falando de título de 3 anos, a grosso modo, a 18% ao ano pré. Maluco, tá complicada essa vida. A gente falava disso há algumas semanas atrás, há 14, 13. Ó, tu quer chorinho, eu também quero. O quanto a gente tá caminhando para a dominância fiscal e de que maneira o que a curva de juros sugere pode contratar uma eventual quebra de bancos menores, de instituições financeiras menores que terão, por exemplo, que lidar com 18% de pagamento para quem se estabelece num título como esse, Cabral. Quais são esses 2 riscos, dominância e impacto nas instituições financeiras? Instituição só se for muito, muito pequenininha. As médias do nossa Basileia é bem legal, o trabalho do nosso Banco Central em fiscalização é muito bem feito. A gente, 6h30 da manhã, os bancos já estão informando para o Banco Central vários dados de o que aconteceu na véspera e o que espera para o dia. Então, nosso acompanhamento bancário é grande. Tanto é que você for ver, o último o que quebrou foi lá, acho que BRK, BKR, B não sei o que, Porto Crédito tem mais de um ano. Acho que ninguém quebrou esse ano. Então, historicamente, nossa solvência de mercado financeiro é muito boa. Não quer dizer que ninguém vai quebrar? Não dá para saber, mas o trabalho do Banco Central é muito forte em relação a isso, no dia a dia das instituições, analisando seus dados, não online, mas com uma diferença de 24 horas. Então, dificilmente teremos problema bancário, mas não quer dizer que não tenha. Agora, a dominância fiscal, eu achava que era 0, mas eu já estou começando a ver uma luzinha lá no final do túnel, quando eu começo a ver os leilões com dificuldade de vender pré-fixado e o mercado só querendo LFT. Isso acaba sendo o final de uma dominância. A política fiscal, a política monetária não faz efeito, não fazendo efeito, inflação perde controle, e o mercado que é pós, que pelo menos ali ele está protegido de alguma variação de juros e foge do pré. Então, uma luzinha lá no final do túnel eu já estou começando a ver, mas não quer dizer que esse trem vai me atropelar, entendeu? 9h50, olha o trem, diria Raul Seixas. Um abraço, Alexandre Cabral, a gente volta a falar na segunda. Valeu, abraço. Tchau, valeu. 9h50. Não, bicho, fico revoltado, reajuste de fundo partidário. É um negócio surreal, né? Fundo partidário. É surreal isso. Cara, é um descolamento assim, total e absoluto. Coutinho, tem espaço para reajuste de fundo partidário? De fundo geral de classe política na altura em que vivemos? Nárnia. Minha colocação para Brasília é Nárnia. Essa trilha do Léo sugere que Brasília é um circo. Eu acho uma ofensa aos palhaços. Sinceramente, eu respeito muito o trabalho do palhaço. Sim. O palhaço é um profissional, pinta a cara, vai lá, faz acontecer. Eu acho uma ofensa aos palhaços. Coisas, Sinceramente. Agora, eu vou te falar assim, eu vou provocar. Te surpreende? Não posso me dizer surpreendido.
Não posso me dizer surpreendido. Mas é o que eu tava falando, eu conversei com o Gabriel muito sobre isso também. Eu imaginava que esse pacote fiscal, eu e muita gente que quebrou a cara no mercado assim de projeção, de cenário. Eu achava que o pacote fiscal conseguiria produzir alguma reancoragem de expectativas. Da maneira como foi, contaminando a comunicação com a isenção de IR, sem contrapartida fiscal, agora as desidratações do Congresso. Olha, realmente uma deterioração de valor enorme. E a nossa função, ao mesmo tempo, de... O que tem de oportunidade? Noticiar tudo isso e achar uma luz no fim do túnel. Não sei, luz do fim do túnel no sentido de para onde o dinheiro está indo. O Cabral falou de oportunidade. Você tem título de renda fixa 18%. Você tem que medir o risco, tem o FGC até 250 mil por CPF, não deixa de ser uma bela proteção, convenhamos. Mas você tem esse tipo de taxa. Como você tem a chance, é um pouco do que eu brinquei com o Beida. Ô Beida, ficar nervoso pra quê? Compra dólar, vende bolsa. Que é a toada que tá dando muito dinheiro para as pessoas no atual momento. É a forma como cada um tá se posicionando. O Gabriel já tá com a gente, você fala do índice do dólar e a gente desenrola com ele as ações efetivamente. Aliás, quantas quedas nós não tivemos ontem? Pois não, Coutinho? Bora, colocar no gráfico de 1 minuto aqui, pessoal, de novo, né? Só pra gente pegar e ter perspectiva. Eu não opero 1 minuto, mas só pra gente enxergar o dia. Então, índice do seu lado esquerdo, o índice praticamente cai, começa a lateralizar. Então, assim, o índice, por enquanto, está comportadinho. Se você olhar a toada, ele inclusive é altista, você até tem um envelope de alta, tá? Mas, de novo, eu não acredito que o índice deva fazer grandes movimentações altistas. Mas no intraday, pelo menos por enquanto, o índice está de lado. Gráfico de 1 minuto do dólar. O gráfico do dólar, aí sim, esse diferente, o dólar vai subindo, o dólar abre, lateralizou, leve correção, e agora o dólar tá indo. Aqueles R$6,296 que eu falei realmente era uma resistência, tocou, faz leve correção por enquanto, testa 8,5, mas de novo, né? Sobe, lateraliza, sobe, o dólar permanece altista. Obrigado, Coutinho. Temos 9,53, Gabriel Junqueira. A gente vinha falando que tinha papel barato, eles ficaram mais baratos, não? Pois é, Léo, bom dia Diego, bom dia Coutinho, bom dia pessoal que está aqui assistindo a gente. Realmente, assim, a situação do mercado de ações aqui no Brasil, Léo, ela está catastrófica, né? Eu acho que essa é a melhor palavra para a gente descrever isso, né? Eu até fiz um post no X, né, falando um pouco para que serve hoje modelo de fluxo de caixa descontado, Léo. Eu acho que serve só de passatempo, assim, né, porque honestamente a gente olha para as empresas, o trigger, não existe trigger de valorização hoje para a grande maioria das empresas listadas, né, em especial aquelas ligadas à nossa economia. Nós estamos num momento muito conturbado no mercado de ações, só que a gente fala muito do mercado de ações e a sangria mesmo está acontecendo no mercado de renda fixa, né? O que está acontecendo nos títulos da dívida pública vai quebrar muita gente, Léo. Essa é a realidade. Assim, o que a gente viu, o movimento do DI, um F35 principalmente, que é o nosso 10 anos, e dos DIs longos, eu ouso dizer que vai ter muita gente que vai ser quebrada, muita gente estopada, e a gente ainda não começou a ver os corpos boiando nessa lagoa, viu? Porque a tempestade ainda não acalmou, a situação está bem complicada, e agora a pergunta que fica qual que é a melhor forma da gente se proteger nesse cenário, né? Então, além de entender, né, quais seriam os possíveis triggers para sair do cenário e como chegamos aqui, como que a gente vai se proteger e sobreviver, né? Porque agora não é nem uma questão mais de ganhar, é uma questão de sobrevivência. É isso, né? De ficar no jogo. A gente trocou uma bela ideia ontem à tarde, né, Gabriel? E você falou muito do caixa. Dentro da tua dinâmica aí de gestão, na asset em que atua, o caixa hoje é rei. Você tá com algumas posições dentro do dia a dia na Santa Fé, mas você tem cada vez mais a perspectiva do caixa. E tem sido o caminho por onde vários gestores têm ido, né? Deixa eu engordar o caixa aqui, esperar ter sinais mais claros de alguma previsibilidade para eu poder realocar o recurso. Exato, Léo. Eu acho que tem alguns momentos assim e algumas estratégias de gestão. Óbvio que existem gestores, né, que conseguem rentabilizar muito nesse momento de alta volatilidade, né? A gente sabe que estratégias com opções, principalmente, começam a ficar bastante apetitosas ali, que elas ficam bem gordas por conta do aumento da volatilidade implícita. Porém, no meu caso aqui, a gente acabou optando, né, por ficar fora do jogo, né? Então, tem alguns momentos que você precisa
levantar a cabeça e sair um pouco do game, né? E eu acho que o momento é esse, né? Então hoje, quando a gente olha para a Bolsa no Brasil, a posição de caixa nos nossos fundos, ela gira acima de 30%, né, das nossas carteiras, né? E aí quando a gente fala caixa, é caixa mesmo, né? É zeragem na compromissada, operar ali Selic, porque assim, você realmente não tem assim como prever o quanto o mercado pode ainda sofrer, né? Essa que é a realidade. Então, existem empresas muito baratas, a gente está vendo oportunidades. Eu vejo diversas pessoas comentando, né? Nossa, a Bolsa está em liquidação, a Bolsa está em saldão, não podemos perder essa oportunidade. Na crise do governo Dilma, depois da crise, a única coisa que os gestores falavam é que deviam ter comprado mais naquela crise. Bom, é muito fácil falar isso olhando. É muito fácil falar isso olhando para trás, né? Operar passado, nossa senhora, eu sou melhor que o Warren Buffett se eu for operar passado. Mas assim, o problema é que a gente está num momento de muita volatilidade, né? Então você não sabe o quanto ele ainda pode cair. E pegar esse momento de virada é muito difícil. A gente chegou num ponto que os valuations são completamente irracionais. Eu vou na sexta-feira, né, amanhã, falar com o Vini sobre a tese de Cosan, e se a gente olhar para a Cosan hoje, Léo, a empresa vai beirar quase 50% da soma das partes. Quer dizer, você compra a Cosan por metade do valor que vale a soma das partes, e é isso, né? A empresa não vale nada, acabou. Vai quebrar, o Rubens Ometo vai quebrar, vai estar pedindo esmola no farol porque não vai ter mais dinheiro, quebrou. Então, assim, que situação é essa, né? E a gente não sabe ainda qual que é o fundo do poço disso. Então, é muito difícil você cravar. Então, é muito fácil falar, agora tem que comprar. Só que eu vou comprar uma coisa a 8,80 e ela vai para 7. E aí? 7 não é melhor do que 8,80? Então, assim, eu prefiro, na minha estratégia de gestão, né, dar 2 passos para trás, sair um pouco do game, olhar para a situação, deixar a coisa acalmar e aí sim montar as posições nas boas empresas. Óbvio que nesse momento é o momento da gente entender quem são os grandes vencedores, Léo. Quem são os grandes vencedores desse momento? Claramente quem tem receita em dólar. Isso é óbvio, né? Porque você olha para uma Suzano caiu ontem, só que o dólar subiu mais de 3%. O dólar, né, agora, que a gente nem se refere mais ao real como real, agora é o peso brasileiro, né? O peso brasileiro desvalorizou 3%, né? Então, quando o peso brasileiro se desvaloriza, as empresas que são ligadas à receita em dólar, ela tende a se valorizar muito mais. E Suzano caiu ontem. Então, Suzano é um grande vencedor que nesse patamar atual, e esse câmbio, quando a gente fala de câmbio estabilizar, Léo, e a minha sensação que eu tenho, até não sou uma pessoa tão antiga de mercado assim, mas conversando com as pessoas mais velhas, é que agora o câmbio é uma roda quadrada. Ele andou para 6. 6 é o nosso novo normal. Então, assim, achar que a gente vai voltar para 4, 5, para mim é quase um exagero. Acho assim, quando o câmbio estabilizar, ele vai voltar a 6, talvez 5,90, mas disso ele não passa. E aí, Suzano, Klabin, JBS é a turma que vai começar a andar, porque daí a gente vai ver o quê? Todos os sell sides vão começar a atualizar o seu modelinho ali, colocando um novo patamar de câmbio. O target price dessa turma aí vai fazer, para cima. 9,59. O Gabriel tem umas tiradas, né? Peso brasileiro, já não é mais real, é o peso brasileiro. Tamanha fraqueza que a gente tá vendo na moeda brasileira já há algum tempo, né? Se você pegar, vai beirar 30% a desvalorização do real ante o dólar nesse ano. E por mais que você tenha um dólar a nível global se apreciando, Gabriel, claro que tem muitas questões domésticas aí autocentradas no próprio Brasil para explicar. Bom, são 9,59. Cosan, por exemplo, ilustra para mim a ideia de que você não enxerga a realidade se você colocar o óculos só fundamentalista. Não enxerga. Quem colocar o óculos fundamentalista vai ficar tentado a comprar, no caso de muitas ações, e vai possivelmente se afogar diante de uma faca que ainda está caindo. Você sabe, Gabriel, e aí eu peço uma licença rápida a você, que a gente fez a enquete hoje no nosso chat do YouTube exatamente nessa toada. Deixa o like e vem. Aliás, quero agradecer, quase 2.600 pessoas, mais de 1.100 likes. Hoje é um dia em que tranquilamente a gente consegue bater 2.000 likes. Você que ainda não likeou, contamos com o seu like aí do outro lado para que o nosso conteúdo siga atingindo cada vez mais pessoas. Você está ouvindo o hino porque 10 horas é o horário de abertura do mercado à vista. E nós perguntamos hoje, deixa o like e vem. Após a queda da bolsa ontem, você vai comprar algumas ações? 27% disseram que sim.
Vai esperar a faca parar de cair? Ou seja, algum sinal de reversão? 40% estão nessa alternativa. Eu votaria nela. É a minha cabeça hoje. Espera essa faca parar de cair. 21% dizem não vai comprar de nenhum jeito. Você não vai comprar de nenhum jeito. 21%. E 13% dizem estar perdidos. 13% estão perdidos, aguardando alguma noção do que fazer. Quer dizer, são completamente perdidos. Nosso trabalho é sobretudo para você que está perdido não ficar perdido. Por favor, me ajuda. É o que pedem aqueles que estão perdidos no atual contexto. Isto posto, Gabriel, se o óculos fundamentalista isolado não ajuda a gente a surfar no atual momento, a gente precisa conjugar isso com o óculos do contexto, com o óculos do fluxo, com o óculos do gráfico, com o óculos da análise técnica. Só que a gente aprende, né, na faculdade assim, de jornalismo, pô, você tem lá, sei lá, triângulo, 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 quadrado, a notícia é quadrado. No dia em que todo mundo cai pra caramba, quem sobe chama a atenção. E ontem nós tivemos só 3 altas na composição do Ibov. Marfrig, MRV, Santos BR. Marfrig você dá aula. MRV, eu gosto muito das participações do Vitor Kitzmann, lá no Almoço de Negócios. Eu costumo acompanhar na unha cada palavra dele ali na participação que ele faz do almoço. Quem acompanha o trabalho do Vitor sabe o quanto ele defende a tese de MRV. Reconhece o risco, mas entende que está muito depreciado. Santos Brasil, de repente, você consegue agregar para nós também. Queria que você falasse desses 3 papéis que foram agulha no palheiro ontem, Gabriel. Bom, Léo, vamos começar falando de Marfrig, né? Marfrig, antes de ontem, caiu 8%, né? Então, eu acho que ontem, na verdade, o que aconteceu com ela foi uma correção do movimento anterior, né? Então, se a gente conjugar a performance dos 2 dias, a gente vai falar aí de uma queda de 6%, que é em linha com o que foi que aconteceu com as outras empresas, dá mais ou menos a liquidez dela e tudo mais. Então, Marfrig subiu ontem porque ela antecipou a queda um dia anterior. Então, eu vejo dessa forma essa empresa. Acho que tiveram algumas notícias, né? A gente teve ali o CAD do Uruguai negando, né, o deal, mas isso já estava no preço, né? Porque a gente já sabia que ele já tinha negado, isso era uma revisão da sentença, então não muda muito o fundamento do negócio. Tivemos também a BRF adquirindo uma outra empresa que parece ser interessante. A BRF é uma controlada da Marfrig, então faria um pouco de preço, mas no âmbito geral das coisas, né, Marfrig estava ali conjugando e a performance dos 2 dias segue em linha com o que o resto do setor apresentou também nos 2 dias. Falando um pouco de Santos Brasil, Santos Brasil é uma empresa que vai sair da Bolsa, né? Ela vai fazer uma OPA, então vejo que é uma empresa que, assim, ela tem perdido ali um pouco da sua referência, né? Está descolada um pouco da realidade por conta desse movimento de OPA. E a MRV aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque a MRV, no meio do leilão de fechamento, soltou um fato relevante falando de desinvestimentos, né? Então, assim, houve ali uma puxada na MRV no leilão de fechamento da empresa. Então, assim, realmente a gente precisa ficar um pouco atento, são notícias interessantes, mas acho que foi um movimento mais ali na situação do fechamento do mercado. Léo, ontem o negócio foi bem feio, assim, né? E aí a pergunta é mais o que caiu menos, né? O que conseguiu meio que defender, porque foi uma queda sistêmica, um stop total no Brasil. E hoje a gente pode ver agora quem que vão ser os grandes vencedores, porque o mercado dando essa acalmada, a gente deve ter as empresas que vão começar a se despontar recebendo os fluxos de investimento. E eu aqui, não querendo ser repetitivo, mas já sendo, volto a colocar os nomes dolarizados como os grandes vencedores aqui, não só os de agronegócio, mas a própria Petrobras, a própria Vale, as siderúrgicas, empresas ali que devem ter tudo aí para performar muito bem. Grande Gabriel, 10h05, a gente ainda tem um destaque final com você, só um instante. Deixa eu aproveitar o Coutinho aqui para a gente abrir os trabalhos do À Vista. Depois de 5 minutinhos passados das 10 da manhã, ainda tem leilões acontecendo, mas a gente já tem condição de trazer pistas. O dólar segue subindo, 0,41%. Vamos começar do geral, depois a gente vai para o particular, tá, Coutinho? Curva de juros chega a pedir 45 pontos base a mais, em média, em toda a extensão. E o Ibovespa está no 0 a 0, enquanto o Ibovespa Futuro sobe 0,11. Quer dizer, praticamente estável o Ibov. Vamos lá, Coutinho, você.
Então vamos lá. Índice do seu lado esquerdo já fazendo junto com o Ibov. Índice 123265, objetivo do mini índice, tangenciando ali a borda inferior do canal. 120714. Para quem se baseia no índice Bovespa, o Ibov 120,799, você vê que a figura praticamente uma réplica, dados os descontos. Objetivo do Ibov 118,685, objetivo oficial 118 é um suporte, 117,163. Você falou do Ibov? E do índice? Você falou do índice futuro. Qual que você Agora quer, você fala do dólar. Doletinha? Então vamos lá, WDO, Fox 25. Double clique nesse cara, bom, dólar segue subindo, tangenciou R$6,30, cota R$6,277, tangencia a borda, assim como o índice do seu lado esquerdo tangencia. Mais fácil e mais didático fica colocar esse cara no intraday. Então você tá vendo aqui, o dólar faz aqui um novo pivô de alta, esse cara é só você deslocar ele daqui até aqui, pianinho, mercado sobe, corrige, foi lá na terceira linha certinho, dólar sobe, R$6,282, objetivo R$6,304. 17. Você tá vendo aí o susto da galera hoje. Dólar a 2, né? É. Bom, hein? Bom, hein? 10 horas com 7 minutos. Bom, pra onde eu vou agora? Eu vou com o Gabriel, pro destaque final dele, falar da Super Live. Hoje, Gabriel, a gente vai ter uma Super Live colada no... Olha, tá caindo tudo aí, bicho. Tá caindo tudo aí, segura. Hoje nós vamos ter a Super a Super Live do TC coladinho no Tarde TC News, Gabriel. E tá aí, ó, tá entrando agora o QR Code pra você, ó. Quer saber quais as oportunidades para 2025? Super Live. Enfim, toda a seleção aqui de contribuidores praticamente, Coutinho vai estar lá também. E eu queria que você me ajudasse a vender o recado para as pessoas. Obviamente é um conteúdo gratuito que vai ter por objetivo passar alguns insights para 2025 e naturalmente que algumas outras informações estarão no grupo aqui da comunidade do TC. Então vale muito você reservar, 18h30 hoje, coladinho no Tarde TC News. É o seguinte, o pensamento que eu te passo, Gabriel, vai nessa direção aqui. Momentos como esse são momentos muito ruins em termos de destruição de valor. E ao mesmo tempo podem render oportunidades que é só no som dos canhões que a gente tem. Daí aquela ideia do venda ao som dos violinos, compre ao som dos canhões. Os canhões estão aí, ó, estão trabalhando. E é bolsa cada vez mais para baixo. Alguns papéis podem produzir oportunidades enormes, havendo por parte de quem os compra a noção do risco e o timing melhor para fazer a compra. Mas ter no radar os papéis mais amassados para nos sinais de reversão partir firme é o que pode contribuir para uma mudança patrimonial de peso, relevante, porque tem muito papel absolutamente na baixa. Não é o timing melhor da compra, sabemos, a não ser o mercado de unha, né? A trincheira ali do trader raiz que vai pegando no curtinho. Porém, ter esses papéis e ao sinal da reversão montar a posição mais forte pode ser divisor de águas na vida patrimonial. Então é um pouco por essa linha que vai a Super Live de hoje. E você, como fundamentalista, pode muito bem complementar o recado e o convite, Gabriel. Pois é, Léo, exatamente isso, né? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, botar a cabeça no lugar e olhar no horizonte de médio a longo prazo, né? O curtíssimo prazo realmente está muito delicado e a melhor postura hoje é a postura do conservadorismo, né? Porém, no médio e longo prazo, as oportunidades são enormes, Léo, e aí, como você bem colocou, são elas que a gente precisa garimpar, olhar as empresas que vão ser as grandes vencedoras desse momento e fazer as suas alocações quando, obviamente, o cenário se mostrar muito mais calmo, porque afinal de contas a gente não sabe ainda até quando é o fundo do poço, né? Até onde a gente pode parar, e quando a gente parar, essas empresas que são de fato os verdadeiros grandes investimentos no Brasil e na Bolsa dos Estados Unidos também, são elas que vão ser as grandes vencedoras e é nelas que a gente tem que estar. A Super Live hoje vai passar por esses papéis, vai passar pelas grandes oportunidades que a gente está tendo e aí a gente precisa estar muito atento nisso para poder fazer essa mudança patrimonial e mudar de patamar, né, Léo? Quem que não quer? Pô, a gente está falando aqui, né, de férias em Ibiza, né, semana passada, né?
Por que não? Valeu, Gabriel. Com muita responsabilidade, gerenciamento de risco, reconhecendo que o timing é muito ruim, mas produz assimetrias daquelas constrangedoras. Gabriel, obrigado, tamo junto, um abraço. Amanhã a gente volta a conversar. Eu que agradeço o Léo, Diego, Coutinho, a todo mundo. Amanhã voltamos a falar e novamente fica o convite. Quem tiver interesse em conhecer a tese de Cosan, amanhã no almoço de negócios, 12h45, estarei lá com o Vini e com o Lucas para falar um pouco sobre essa empresa. Maravilha. Você me deu o gancho perfeito. Lula. Eu estava conversando com o Luciano Costa aqui no Paralelo e ele estava destacando algumas das falas recentes de Rubens Ometo, que é da Cosan. Ele disse: hoje déficit fiscal é mais problema político do que técnico. Haddad pensa até direito, o problema é político. E é traduzido pelo time da Gleisi Hoffmann. Galípolo vai tentar entender o empresário. Roberto Campos Neto só sabe acelerar e brecar, acelerar e brecar. Selic não precisa chegar a 14%. Nível que está já é um horror. Se tiverem coragem de tomar medidas, esse país decola fácil. São destaques aqui das falas de Rubens Ometo, da Cosan, que o glorioso Luciano Costa acabou de mandar lá no painel Mover Pro. Você acessa em tc.com.br. Lula, eu ouvi bem? Lula é o destaque do Diego Kerber. Por quem, Diego? Calma, ele não tá falando. Tá tudo bem, não saiu uma palavra da boca do presidente da República, mas pode ser que eventualmente saia, porque Roberto Calil, médico do presidente, afirmou que Lula está autorizado a voltar para Brasília. Então tá aí confirmada a informação. Lula passou pelo exame de tomografia, aquele exame só para garantir que estava tudo certo, né, depois das 2 operações que ele fez na cabeça. Segundo a equipe médica, está satisfatório o resultado do exame e Lula está autorizado a voltar para Brasília. Eu chamei virada também, Léo, porque o Indifut virou para queda, 0,09% de recuo, agora 123.040 pontos, prestes a perder os 123 mil. Ok, obrigado ao Diego. Então, ótimas notícias pensando na saúde do presidente da República. Ele foi liberado, a recuperação foi rápida em relação ao que chegou-se a vislumbrar. Ele vai voltar para a capital federal e vamos ver o que é que sai desse retorno à capital federal por parte do Lula. O que ele vai fazer, se tem alguma novidade, ou para os esperançosos do mercado financeiro, algum coelho que ele possa tirar da cartola. O problema é que o cenário base não sugere isso, né? Quando o Lula tem se posicionado, ele tem se posicionado com racionais, com ideias, com teses que vão justamente na contramão do que o mercado gostaria para descomprimir a percepção de risco. Nós temos 10h13. Bom, é o seguinte, Coutinho, o Indifut virou, como o Diego narrava para nós. O Ibov está no 0-0. Agora, entre as blue chips, predomina o viés de alta. Nós temos a maior parte dos papéis avançando. É o caso de Banco do Brasil, CSN, Embraer, Gerdau, Petrobras, Suzano, Minas, Vale e VEG. Caem Bradesco, Eletrobras, Itaú, Magalu e Santander. Ambev no 0-0, a própria B3 no 0-0 também. Então vamos começar a pensar os destaques aqui. Vamos iniciar os trabalhos com os destaques de alta de ontem, que foram Marfrig, MRV e Santos Brasil. O Gabriel matou a charada no caso de Marfrig, o papel tinha caído 8% no dia anterior, antecipou a queda que ontem abraçou todo mundo, né? E conseguiu, em função disso, subir quase 2%. O gráfico continua bonito, sugerindo uma tendência de alta? Não. Marfrig deve descer, cota 1,635. Ela faz a correção desse longo pivô de alta, o objetivo de compra de Marfrig 1,489. Quem está comprado, fique atento, o ativo deve descer e aí você vai perder 0,6485, 90 centavos de stop loss por uma queda projetada de R$2, e aí depende do bounce, de R$2,50 a R$3 de queda. Nós temos 10 e 14. Aí a gente tem que olhar para MRV. MRV subiu 1,54% ontem, amigos. Tudo caiu praticamente. Isso aí não vai sugerindo fundo, não, Coutinho? Num dia em que a gente vê uma queda de 3% para o Ibovespa, é praticamente a mínima, histórica mínima de MRV, certo? Isso aí não deixa claro, o mercado não está dizendo, ó, daqui não passa? Não, muito pelo contrário. Olha só, quando eu puxo o histórico do papel, o meu último fundo projetado de MRV foi a 6,11, que a gente está falando de abril 24. Se eu for mais longe ainda, legal, replicou em abril 23. Então eu tinha ali uma zona histórica de R$6.
essa zona já foi perdida, então eu tô a 5,07. Então, quando eu não tenho mais fundo, eu perco completamente a minha referência. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho um envelope de baixa dentro de um pivô de baixa que leva esse papel a 3,80. Como eu tenho que me basear nos extremos para eventualmente pensar, falei, bom, cheguei no fundo. Meu fundo, por enquanto, é 3,80. Olha só, e aí bem legal, porque cada um tem a visão como contribuidor, né, do que pauta. O Coutinho não fica olhando notícia de MRV, ele não tá ligando pro contexto, pro ciclo econômico. O Coutinho, ele olha para preço. Nem para volume ele olha, ele não olha para o volume financeiro, ele olha para preço através da metodologia Fibonacci. E pegando este óculos isoladamente, o Coutinho entende que a tendência segue baixista, o gráfico assim diz, e que 3,80, né? 3,80. 3,80 seria um futuro fundo, um possível fundo para MRV. Agora, por mais que você olhe só para preço via Fibonacci, quando você... porque intuitivamente, tá, Coutinho? Ontem foi um dia de sangria tão generalizada e o papel conseguiu segurar. Isso não diz nada para você na sua metodologia. Não, porque na verdade, assim, quando você parte para fazer uma análise de entropia, ou seja, tá bom, o mercado caiu 10, o papel caiu 1. Por quê? Aí você começa algumas teorias, né? Então, assim, quem opera o papel, se esse papel tá na mão de pessoa física, se esse papel tá na mão de pessoa jurídica, se isso tá operando, se é fundo que tá operando. Então, assim, como eu não tenho resposta para essas perguntas, eu prefiro sequer questioná-las. Então, assim, o papel ontem, né, o mercado ontem deu uma derrubada, o papel permaneceu, entre aspas, estável. Tá bom. O papel, ele tá estável desde início de dezembro, 2/12, primeira entrada, 19/12 hoje. Então, assim, eu olho, e tem dado certo nos últimos 18 anos, a questão da figura. Então, assim, o papel perde 6,11, que era a minha referência, o papel tá abaixo de 6,11, eu tenho uma figura gráfica extremamente bem desenhada, falando que esse cara vai cair. Então, assim, quando você começa a se questionar, falar, mas, né, caiu, não caiu, o papel segurou, não segurou... Né? Não dá pra se agarrar nisso. Não dá, porque ontem eu tava indo embora, né? Eu tava assistindo com a Flávia o Tarde, a minha participação. Poxa, eu tava no Tarde falando de tudo que a gente comenta aqui, do dólar a 6,20. Sim. E eis que no final do dia estamos falando do dólar a 6,30. Então, assim, são variáveis que a gente não domina. Então, MRV, baixista, quem tá comprado tá mal comprado, objetivo do papel 3,80. 10,18, grande Coutinho. Bom, e para fechar aqui na metodologia, Santos BR você encaixa no gráfico com STBP3. Enquanto você ajeita a cozinha aí, Coutinho, o Diego tá chamando a atenção para os DIs porque nós já estamos com 50 pontos base a mais nos prêmios. E já estamos falando de DI 1F27 a 16,30%. Lembrando que esse retorno é o médio. Então, se hoje a Selic está em... quanto é que tá agora? Vai para 14,25, tá em 12,25, né? Se hoje a Selic tá em 12,25 e na média, até janeiro de 27, eu preciso entregar 16,30, eu preciso passar disso para atingir essa média. Então, assim, já é uma Selic a 17, 17,5. Foi um dos highlights do painel Mover Pro. Não teve o selo de urgente, mas traduziu em números. Curva de juros já precifica a Selic acima de 17,5. Isso quando a curva avançava 41 pontos base. Agora com 50, pode ter certeza que a matemática deve nos aproximar de uma Selic que toque como pico 17,75%. É uma deterioração enorme. Padre Quevedo, aí que você se engana, existe. Eu estou vendo e é com estes olhos mesmo. O Ibov renova a máxima numa pegada de descompressão ao sub 0,47%. O Indifut é que o Ningrena está no 0-0. Isso passa muito por VEG. VEG está ajudando bastante aqui na composição. Se você pegar por pontos, você vai ver Petrobras, VEG, Embraer e Vale, sustentando o Ibov. Petrobras, VEG, Embraer e Vale. Banco do Brasil também vem logo na esteira. Banco do Brasil, amigos, 23,88, lutando para retomar os R$24. Bom, vamos lá. Fechamos com o Santos Brasil e aí nós vamos para os destaques do Home Broker. Tem também o Guto Cerávolo. O tempo passa, a torcida brasileira. Vai lá, Coutinho. Bom, o ativo está estável, né? E aí tem essa informação adicional do fechamento de capital da OPA, né? Que eu não sabia e faz sentido, né? Porque quando você puxa o histórico, nota que o papel ele troca de patamar e estabiliza. Então, é um ativo praticamente de manutenção que assume em si um leve viés altista, tá? Mas aí, enfim, como você tem a questão da OPA, que o Gabriel comentou, aí você realmente, enfim, não é um papel quando você tem
a colocação de fechamento de capital, dificilmente o papel vai oscilar, né? Ele se reestabiliza e permanece por ali. O ativo deve permanecer nessa casa de R$13. Obrigado, Coutinho. 10 horas, 20 minutos. Vamos com as notícias agora? Então partiu essa... Eu ia falar tríade, mas são 4 papéis, né? Petrobras, WEG, Embraer e Banco do Brasil. São os 4 papéis que mais pontos vão entregando para o Ibov. Eles estão buscando corrigir um pouquinho do que foi a queda de ontem. Vamos ver a tendência geral para eles. Petrobras, Coutinho. Bora, então vamos lá, pessoal. Petrobras, eu vinha cantando um ativo de manutenção. Quem estava comprado, estava bem comprado. O papel deteriorou neste tempo. Ainda não fere o meu racional de cunho altista, porém se deteriora, fique atento. O Guto Cerávulo já falou, eventualmente a gente falou da compra de uma put, tá? Ou eventualmente até diminuir o tamanho. Petrobras ainda não perde o seu fundo a 3,691, o ativo tem o seu viés altista deteriorado, deveria voltar acima de 3,834 para permanecer numa condição que a gente vai chamar de estável e aí sim, o objetivo dela passa a ser, ou volta a ser, R$ 40,62. No caso de WEG double clique nesse cara e puxa o zoomzão. WEG tá bem melhor, o ativo sobe, o ativo lateraliza, nota que diferente de Petrobras, ele lateraliza na horizontal, é diferente da lateralização de Petrobras, que ela é uma lateralização em ângulo baixista. WEG ok, sobe 2,17%, o ativo cota R$ 58,30. O ativo faz aqui uma figura gráfica bem melhor ou bem mais estruturada. Primeiro objetivo de WEG 60,74, volatilidade 66, até o stop na casa de 80 a 85. Depois me ajuda, você pediu Ambev e... Não, Ambev não, é Petrobras, WEG, Banco do Brasil e Embraer. BBAS3 e Embraer. Bora. Banco do Brasil, Banco do Brasil... Nota, a gente tava lá 2434, 2567 e aí de novo, eu sempre gosto, né, de puxar um histórico. Tudo bem que os preços muito antigos não fazem mais referência, porque é uma outra realidade. Mas ok, puxa um histórico aqui de um ano, pra mim vale. E aí, 2424 ou 2434 é o fundo histórico de Banco do Brasil. Então, de novo, já perdi esse fundo. Banco do Brasil tem, inclusive, além da perda, uma figura gráfica baixista. Cota 2395, objetivo 2340, pior caso 2202. E o último é Embraer, MBR3. Double clique nesse cara e vamos dar uma olhada nele. Embraer. Muito semelhante a Petro, né? Então assim, você tem uma lateralização, essa lateralização se deteriora, você vai perdendo topos. Embraer não pode perder 55,15, isso já foi falado, enquanto estiver acima de 55,15, ok. O que não quer dizer muito, fique atento, o ativo com essa compressão de topos começa a cair. O objetivo dela, se der certo, 5,934, 5,993. O dólar tá no 0 a 0, marretada na moeda americana, não há nada a falar para além disso. 0 a 0 pro dólar, entrou marreta biônica, é do Banco Central? R$ 6,256, vira o dólar de novo, agora R$ 6,255, chegou a cair 0,01% e volta para 0,10. Que loucura, bicho. Ó, esse é o gráfico de um minuto. Aconteceu alguma coisa, Coutinho, pois não? Tem que dar uma olhada se o dólar tinha um pivô de alta. Opa, perdão, gráfico errado, agora sim. O dólar tinha um pivô de alta exemplar, olha só, um sobe, corrige, sobe bonitão. Bateu ali no objetivo primeiro R$ 6,30, ok, deveria dar uma oscilada. Essa oscilação aqui é só você ver o comprimento do candle, né, o que eu chamo de exógeno, é de fora. Então assim, imagino, tá, não é o movimento natural do papel, o dólar pegar e fazer essa movimentação. Quando eu digo natural, em contexto natural, no cenário que a gente tá, com certeza, pode ser um banco central, pode ser algum agente externo, e aí eventualmente o Leozinho vai dar uma investigada, a gente vai passar isso para vocês. Mas deteriorou, tinha um envelope de alta, cai, volta a 6,25 por enquanto. Se tiver que passar um número para vocês de até onde vai, fique atento. Mínima projetada para esse cara, R$ 6,241, cota 249. Atenção, a investigação já tem uma conclusão, saiu agora 10h21. Olha aqui, amigos, comunicado. Banco Central do Brasil. Realização de leilão de venda à vista de dólares americanos referenciados à taxa Petax. Aqui, ó. O leilão é um novo leilão, certo? Ó, novo leilão será realizado de 10h35 a 10h40. Serão aceitos
no máximo 5 bilhões. A cada dia, mais bilhão e bilhão. Cada dealer é Petax. Quer ver que é Petax? Ó, comunica que realizará leilão de venda à vista, referenciado à taxa Petax. É mais um leilão Petax. Já saiu um de 3 bi, mais um de 5. E de bilhão em bilhão a gente vai, hein? Dinheiro na mão é vendaval. Pode crer. Leilão realizado hoje das 10h35 às 10h40, faltam 10 minutos para isso. Serão aceitos no máximo 5 bi. Cada dealer, ó, de novo, ó o verbo para o qual o Alex chamou a atenção mais cedo, poderá enviar até 3 propostas que deverão conter o volume pretendido e diferencial com até 6 casas decimais a ser adicionado ou diminuído da taxa de venda USD-BRL com base no Petax, fechamento do dia do leilão. Participação dos dealers, de novo, é opcional. Eles não estão obrigados a fazerem preço. E o resultado vai ser divulgado. Quem assina, de novo, é o Alan da Silva Andrade Mendes, chefe do Departamento de Reservas Internacionais. Entrou a marretada do Banco Central mais uma vez. Banco Central anunciando o leilão de venda à vista do dólar. Andava tão raro o leilão à vista, agora realidade de novo. Vamos pro gráfico de 1 minutinho aí, meu caro Coutinho. Vai lá, mais uma vez pro dólar. 0 a 0, R$6,257. Que pancada. E sabe qual que é a real? E aí a gente ouve o Guto. Guto, obrigado por esperar, Guto. Sabe qual é a real? É que continua com a tendência de alta. Você entra, marreta, libera ali a liquidez, não muda a tendência e o contexto. Vai, Coutinho. Olha só, pessoal. Bom, aqui saudades do meu tempo de day trade, né? Eu falei que o dólar ia a R$6, tô com 2 na cabeça. R$6,241 era suporte. Olha só o que o dólar fez. O dólar foi lá, deu uma beliscada. Saudades de bater a boleta contra a tendência, né? Então, assim, o dólar tá dentro de um canal agora, tá? Esse canal, eu vou puxar o histórico dele, ele é, aqui não no gráfico de 1, né, não é o ideal, um gráfico de 15 mais didático. Essa figura vocês já conhecem, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Isso num gráfico de 15 minutos. Então, assim, a gente tá falando de uma eventual alteração de viés do dólar muito rápido, ou seja, um par de candles, 10, 15 candles, ou seja, no par de 1, 2 horas, esse cara pode pegar, restabelece o envelope de alta, volta para R$6,300, e daí o negócio sobe. Então, da forma que tá, o dólar foi jogado para a parte inferior. Nota que este movimento sequer, e aí falando de análise técnica, quebra o meu movimento de alta. O dólar estacionou ali nos R$6,241, já repicou, tá? Então, assim, da forma que tá, olha só, compra especulativa sob suporte tranquilona. O dólar agora permanece subindo, sobe sem figura, faz harmônica. Objetivo do dólar, R$6,30. Guto Cerávulo, vamos no pique. O que você tá vendo de oportunidade nesse mercado? Difícil, para dizer o mínimo, para quem quiser ir contra a tendência. Comprar dólar, comprar juro e vender bolsa, bom, são movimentos bem mais intuitivos, né, Guto? Bem-vindo, bom dia. É verdade. Pessoal, assim, tem várias oportunidades para fazer compra com ação, compra com seguro, Banco do Brasil, Bradesco, tá? Mas hoje eu quero chamar a atenção. Ontem o pessoal falou, né? Tá conversando com o Coutinho, isso aqui. Eu vi aqui na live o pessoal perguntando de Embraer. O mercado sobe, lateraliza. Tá praticamente a mesma história de Petrobras, né? Muito bem comprado. Quem tá comprado tá tranquilo. Só que o seguinte, tá chovendo canivete, tá? Então tem que correr para debaixo do prédio e se defender, tá? A diferença aqui é o seguinte, ó, Embraer, tá, é um ativo que tem uma volatilidade um pouquinho mais alta, né? Eu tava mostrando para vocês operações, né, que a defesa saía a 2%, 1,45%, a volatilidade de Embraer está na casa de 35%, tá? Então a dica, né, para defender patrimônio, turma, tem que defender, tá? Tá aqui, ó, Embraer. Compra de Embraer Maria 565, strike 56,50, tá? Vencimento 17/1. Olha só, a volatilidade aqui na casa de 35, né? 33 com 35, tá bem justa a vol. Perda máxima de 3%. Turma, é simples. Depois que cai 30, 20, 30, porque assim, quando começa, né, o pessoal, risco de mercado, risco de desconfiança, não tem fundamento, tá? Ah, Banco do Brasil tá barato, pode ficar muito mais. Bradesco tá barato, muito mais. Petro tá firme, concordo. Pode despencar 15, 20. Turma, não é hora de entrar no mercado com o peito aberto. Não é hora.
tá? Tem que se defender. Então, a primeira dica é comprar aqui a put, tá? De strike 56,50, se defender e pagar um pouquinho caro aí pelo seguro de 3% para carregar durante 18 dias, até a coisa acalmar. Guto Cerávola, alerta fundamental, volto contigo em instantes. PIB. Bateria de dados nos Estados Unidos, temos 10h30, chegamos lá. Que correria, meus amigos, chega a ser aflitivo, é muita coisa para passar. PIB no terceiro tri com uma nova revisão, média do PCI, seguros, desempregos, vamos para mais dados americanos. O Diego Kerber fala e a gente coloca na tela a tabela da volatilidade com reação imediata, pois não, Diego? Pois é, bora lá, porque o PIB subiu mais que o esperado, Léo. 3,1% foi a leitura de crescimento do PIB trimestral na leitura final. Se esperava uma queda dos 3% anteriores para 2,8%, ou seja, uma desaceleração, mas não, veio uma aceleração de 3 para 3,1%. Índice de preços do PIB final relativamente ao terceiro trimestre ficou em 1,9%, exatamente em linha com o que o consenso antecipava. Pedidos de seguro-desemprego também saíram neste horário, tá? 220 mil pedidos, se esperava 230 mil, ou seja, era uma leve desaceleração em relação aos 242 mil registrados na última semana, mas a desaceleração foi um pouco maior, ou a queda foi um pouco maior neste número absoluto de pedidos de seguro-desemprego. Falando rapidamente também do índice manufatura do Fed Filadélfia, ele está bem pior que o mercado antecipava, tá? Menos 16,4 pontos, tendo vindo de menos 5,5 pontos, se esperava uma alta para 3, ou seja, se esperava uma reversão e uma alta para 3 pontos. No fim, acabou vindo uma situação muito pior do que o mercado estava antecipando. Agora falando do núcleo do índice de preços PCI trimestral, veio em 2,20%, acima do consenso que era de 2,1%, é uma desaceleração ainda assim dos 2,8% que foram registrados na última leitura. E basicamente essas são as informações pra gente pagar neste instante. Só para pagar o PCI cheio agora, trimestral, veio em 1,5%, exatamente em linha com o consenso, tendo vindo de 2,5% na última leitura. E vou te dizer, a decisão de juros de ontem lá nos Estados Unidos parece bem colada a essa foto aqui. Porque o que a gente tem é uma atividade espetacular, de novo, PIB em 3,1%, previsão era 2,8%, então a atividade americana segue muito bem, obrigado. Thank you, thank you. Quando você vai para os pedidos de auxílio-desemprego, que aí não tem a ver com o terceiro tri, é semana a semana, portanto é uma foto mais quente. Olha aí, você tinha 242 mil pedidos, mais gente pedindo, o suporte ali estando pelo desemprego, sugere um desaquecimento, certo? Um arrefecimento do mercado de trabalho. Só que nós saímos de 242 e não fomos a 230, que já seria uma desaceleração, fomos a 220. Então quer dizer, menos pessoas correndo atrás do auxílio-desemprego. Portanto, o mercado de trabalho ainda aquecido, ainda forte. Para onde o Fed tem que olhar? Deixa eu dar uma olhada na inflação. Foi exatamente o texto que o Jerome Powell apresentou ontem. E ela trouxe a surpresa negativa mesmo. Por quê? Se o índice cheio, na média do terceiro tri, lembra que amanhã tem o PCI mais novo, mas esse aqui é a média do PCI, ou essa aqui é a média do PCI no terceiro tri, coladinha no PIB. No PCI cheio, 1,9, exatamente como se imaginava. Mas no core, no núcleo, nós tivemos um número diferente do imaginado, de 2,2%, quando se esperava 2,1%. Então você tem atividade quente, mercado de trabalho quente e um pouco mais de inflação. O Federal Reserve deve ter menos espaço de fato para cortar juros no ano que vem. O mercado já reprecificou para 2 cortes e olhe lá, e a curva de juros traduz isso lá nas Américas. Veja aí, ó, os yields de 2 parados em 4,32, os yields de 10 em 4,54. A gente já abriu o programa de hoje com esses yields em 4,52, no máximo 4,53. Boa parte já foi ontem mesmo na precificação. DXY praticamente não se mexe, 108 pontos. O VIX continua sugerindo mais critério, mais cautela na hora de tomar risco. Voltou à faixa dos 20 pontos. Vamos passear pelas 7 magníficas. Tesla está aqui, ó, no pré-mercado subindo 2,8, Amazon 1,4, Meta 1,8.
Google 1,5, Nvidia 2, Apple estável, Microsoft 0,89. E quem fala sobre os índices acionários é o Diego Kerber. Pois não, Diego? Exatamente. Índices acionários americanos no pré-mercado estão avançando 0,73% no caso do Dow Jones, 0,74% no caso do S&P e 0,75% no caso do Nasdaq, todos eles contratos futuros. No caso do Russell 2000, a alta é de 0,91% agora nos 2.248 pontos. 10h35. Obrigado, Diego. Entregamos para vocês a cobertura especial relacionada ao mercado dos Estados Unidos. Amigos, da porta para dentro, o que essa bateria contratou para nós? A curva de juros segue pedindo prêmio em 42 pontos base a mais na média. O dólar tá caindo 0,17 depois da porrada do BC. Como é que é o hit do verão aí, Leozinho? Quando o BC entra, aí o dólar vai descer, não tem jeito. Vai descer. Vai descer. Lá pra BC. É que o BC da música é Balneário Camboriú, né? Mas pra nós o BC eternamente é Banco Central. Banco Central entrou. E o dólar vai descer, R$6,245, 0,18%. Como é que tá a alegria de quem tá vendido no dólar aí? E o Ibovespa subindo 0,50 agora, 121.435 pontos. Deixa eu me despedir do Guto, que gentilmente aqui estendeu, tá todo mundo estendendo. Nós estamos num verdadeiro efeito dominó. Daqui a pouco tem o Alex Martins de volta, hein? Temos muitos assuntos para tratar. Guto Cerávulo, seu destaque final e parabéns pelo alerta que você colocou, porque eu acho que é exatamente o alerta que a gente precisa ter. Banco do Brasil tá barato? Pode ficar muito mais barato. Vai lá, Guto. Vamos lá, pessoal. O seguinte, tava falando com vocês de Embraer, né? O seguro tá caro, 3%. Vamos supor que nesse momento, tá? Você abra mão, que Embraer continue subindo, você abra mão, tá, de rentabilidade para defender seu patrimônio, tá? Eu vou mostrar uma operação aqui, tá, que é conhecido no mercado, né, que é a trava total da sua operação, porque quando você está comprado numa ação, você está comprado numa put e você vende o call do mesmo strike, você monta uma operação de renda fixa chamada box, tá? Então, assim, Guto, eu não quero me desfazer de Embraer, porque se eu desfazer, né, o que pode acontecer? Pô, eu vou pagar um baita de um IR e não estou querendo, tá? Eu quero simplesmente passar alguns dias travado, tá? O que você faz? Você está comprado aqui na put da M, né, 565, e você vai vender a call, a A 565. Quando você faz isso, você monta um futuro sintético, você fica delta zero. O que significa isso? Pode subir, pode cair, tá? E o que você vai ganhar é literalmente CDI. Tá tendo aqui uma disparidade, né, de volatilidade aqui, ó. Eu tô pagando 35, né? O que você tem que fazer? Você tem que comprar a 33 e vender a 33. Se você fizer isso, você vai ter, né, literalmente o CDI do período, que é a operação de renda fixa. Tá? Para quem não sabe, box é uma operação de renda fixa. Então você trava a sua operação, você foge do risco. Agora não, Guto, isso aí é um percentual da minha grana, que é de renda variável. Então beleza, galera, simples, ó. Paga um pedágio, né? Paga os 3, pô, quer baratear, ó. Joga aqui um strike um pouquinho mais para cima. Vamos pegar aqui na casa aqui de R$60, por exemplo. Olha lá, ó. Você vai perder 1,70 para ganhar 4. Dá para fazer muita coisa com derivativos. Turma, é só o seguinte, não é para entrar com o mercado com o peito aberto, tá? Entrou, vai correr o risco, é o que eu falei. O que tá barato pode ficar muito mais barato. Beleza? Quero desejar a todos um ótimo dia, tá? Bons trades. Hoje não percam a Super Live, tá? Virão ótimas oportunidades, estarei lá e inclusive vou passar operações, tá? De capital protegido para entrar nas operações tranquilaço, bonitão, bonito na foto. Beleza? Valeu. Beijo no coração. Fico por aqui. Guto Cerávulo dando o seu show. Obrigado ao Guto. Tamo junto. Um super abraço nele. Amigos, estou de olho aqui, ó, a Globo News destaca, coluna do Valdo Cruz. É muito ligeiro. O Léo, ele antevê o que eu vou falar só do jeito que eu olho pro monitor, bicho, é brincadeira. Globo News destaca! Haddad aguarda as votações no Legislativo para medir a desidratação do pacote fiscal a fim de adicionar novas medidas.
Isso pode ajudar, hein? Quer dizer, de acordo com o que vier da desidratação, o Haddad olha e fala, não, essa desidratação é menor do que aquela necessária. Deixa eu colocar novas medidas lá para serem votadas, etc. A questão é que, como diria Craque Neto, não vai dar, hein? Porque já é 19 de dezembro de 2024. Então, Haddad, para esse ano, difícil. Ah, é muito difícil, diria o nosso compadre, o trader... É muito difícil. Como é que é esse personagem? É o... Não é Anésio, como é que ele chama? Genésio? Como é que... Ô, Leozinho, fugiu. Tinha um personagem do Zorra Total lá, não é? Genésio. Ah, não, Nelson da Capitinga, eu tô onde? Nelson da Capitinga. É muito difícil, tá aí, ó. Depois da aprovação do pacote fiscal, Haddad fará contas para decidir sobre medidas adicionais. Marcelo Coutinho, daqui a pouquinho o Alex tá de volta. Vamos inaugurar aqui a sua discoteca pra gente passar pelo dólar primeiro. E aí tem uma dúvida conceitual que eu tenho aqui no dólar. Quer ver? Por favor, gráfico de 1 minutinho, por favor. E aí, ó, você vai ver junto comigo aqui, meu caro trader, ó, investidor, que nós temos como máxima hoje 6,30 e a mínima foi batida agora há pouco a 6,23. Ó, esse é o gráfico de 1 minuto, certo? Positivo. Vai lá pra máxima do dia, por favor. Máxima do dia. Máxima do dia tá aqui, meu querido. Ó. Tá aí o 6,30, não tá? 6,308,50. Então, ao som de Swing Out Sister, Breakout, discoteca do Coutinho. Por exemplo, o cara comprado em dólar, porque tá tão fácil comprar dólar, só que é como a gente alerta, ontem o Beide inaugurou aqui falando, vou esperar o BC entrar, depois que entrar eu vejo o que eu faço. Então, tem que esperar o BC mesmo, porque a qualquer momento pode ter leilão. Fato. O cara que tava lá, gostosão, eu sei tudo, 6,30, hoje nós vamos pra 6,50, ele tem que ajustar o stop, certo? Porque se o BC entra, o cara é rapelado, é arrebentado, não é? Diz aí. Na verdade, assim, o stop, ele assim, com BC ou sem BC, você tem que ter stop. Na condição atual de mercado, operando dólar, e aí o dólar diretamente à influência do Banco Central, você tem que ter mais stop ainda e ficar atento, tá? Então, assim, para tudo a gente usa o stop gráfico, volatilidade, ou tem o que a gente chama de tríade, né? Que são 3 stops, você vê a congruência deles, enfim. Você tem que ter um mecanismo de proteção, porque o problema do dólar é assim, eu vou operar um mini contrato, cada ponto são R$10. Não, eu vou operar dolão. Então, assim, quando você opera pouco, você se expõe pouco, em contrapartida você ganha pouco. Então, a ideia de participar dos movimentos, e aí você tem técnicas para isso, é que você esteja, sim, alavancado dentro da tua possibilidade, para você poder surfar o quê? Movimentos que não, eventualmente, sejam tão longos, mas que você tenha. Agora, o stop, obrigatório, você não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, né? Não, esquece. Proteção perto do microfone. Eu estou falando perto do microfone, presidente. Por que o senhor insiste em pegar no meu pé, presidente? Eu tô tão comportado. O chefe já trocou a minha posição aqui, entendeu? Tá tudo marcadinho. Por que o senhor insiste em me engabelar na frente da televisão, chefe? Vamos lá, 10h43. Essa é a number 3? Garotinho. Então a gente ouviu Suzanne Vega, Luca. Depois Soft Cell, agora Soft Cell, Taint Love. 10h43, vamos fazer o seguinte. Não, ó, agora o chat me orientou, é uma gela. Essa é muito difícil, é uma gela. Leozinho, eu fui com o Nelson da Capitinga, eu chutei pra fora essa aí. 10h43, 17, DIs, chama a atenção, Diego, porque, meu Deus, e o dólar já tá caminhando pro positivo. 56 pontos base a mais nos prêmios. Coutinho, olha lá, ó a escadinha de alta. Vai tocar resistência já no 27 e acabou de ultrapassou faz tempo, né? A primeira resistência ali no 29, caminhando para a segunda. E da terceira não passa, Coutinho. Da terceira não passa, lindão. E se você quiser pegar o 27, que está mais próximo, cotando 16,33%, você pode pegar e aproveitar que você já tem uma figura gráfica, ó, e jogar um revertido aqui no 27. Então você está falando de um 27 a astronômicos 27, hein? Logo ali. 17,06%, que corrobora com o que você falou, de eventualmente você tem que ter uma gordurinha para você assumir, né, uma Selic a 16%. Então, 17,06 é o objetivo do DI Fox 27. Ó, mais uma manchete que a gente chega a enxergar aqui no portal Globo, Grupo Globo. Aliados defendem que Lula fale para conter dólar.
Integrantes do Planalto avaliam que recado pode reverter cenário. Pode? Olha. Eu não sei. Os aliados são aliados mesmo, porque o que ele vai falar? O que ele tinha que falar, ele já falou no Fantástico no domingo. Me ajuda. 10h45. Coutinho, nosso tempo tá se esgotando aqui contigo. Deixa eu ver pra onde eu te puxo, porque a gente já falou de curva de juros de dólar. Esticamente aqui, deixa eu ver quais os papéis estão mais apanhando também. Sabe o que a gente não falou? O que? Pode falar. Vale. Bora com Vale. A gente não falou de Vale 3. Vale um chorinho, vai lá. Vamos falar de Vale, pessoal. Vale é importante. Vale é um papel que o pessoal tem em carteira. Então vamos reequacionar a situação de Vale, né? Bom, Vale, eu falei que ela vinha para baixo e veio, né? Demorou um mês, mas ela veio, né? Vale não tinha formação gráfica para subir. Cota 5499. A pergunta é o que eu faço agora. Quando eu puxo o histórico de Vale, e isso é muito importante, por isso que eu pedi pro Léo para poder falar, o histórico de Vale me coloca exatamente a R$55. Então, a partir deste momento em que Vale começa a se deteriorar mais e mais, eu perco a referência do papel. Eu posso pegar referências antigas, mas aí, de novo, elas começam a fazer pouco sentido em função da distância. Vale permanece baixista, sentado em cima de um stop a R$55. Só que, da forma que tá, se eu pegar este FIBO de Vale, que quem acha 55 barato, Vale, a gente tá falando de 52 e R$49,30. Muito bem, esse é o Super Marcelo Coutinho. Pra fechar, cara, você leva jeito pra mercado financeiro mesmo, bicho. Por quê? Olha o que tá acontecendo com o MRV. MRV E3. Pra quem chegou mais cedo aqui, eu provoquei o Coutinho a pensar, num dia em que teve sangria tão forte como ontem, MRV segurou, foi um dos destaques de alta, não dá pra sugerir que o mercado fez fundo em MRV? E o Coutinho, pelo ângulo grafista, Fibonacci e preço, diz, não. Continua com a toada de baixa. MRV é o grande destaque negativo hoje. Recuo de praticamente 4%, R$5,07, Coutinho. E se você olhar para o gráfico em si, não faz tanta diferença, né? MRV, você pode canalizar ela restrito 4,96, 5,71. Então, assim, mais próximo do fundo, ok, cota 5,07. Tangencia 4,96, figura gráfica baixista, não tem o fundo, não tem a referência do papel. Então quem está comprado, extremamente mal comprado, abaixo de 4,96 azeda e se ficar bem ruim, 3,80. Coutinho, muito obrigado, um abraço e a gente volta a falar amanhã, meu querido. Obrigado, querido, obrigado por tudo, obrigado, pessoal, um bom dia para vocês, tchau, meu querido, um abraço para você também, viu? Lindo.